Yo, bem, mais uma season, mais animes completos, mais 20 e tal animes, muitos deles fizeram desperdiçar tempo de vida, outros foram bons, mas pronto, vocês verão isso mais daqui a nada. E sim, estou com voz de sono, desculpem. Mas relembrando que a pontuação que eu dou nas 4 categorias que são história, personagens, animação e música influencia a nota final, mas a nota final também teve um bocadinho de peso quanto ao quanto eu gostei da obra e da season em si. E isto é quase review em formato de speedrun. Mas é isso, vou-vos deixar com as reviews desta season. Divirtam-se. Bem, começando esta review com Ayaka. Quanto à história, eu dou um 5, a história foi bastante average, não foi nada demais. Prometia muito ao início, mas foi realmente algo muito básico. O final também desiludiu um pouco. Estava à espera que eles tivessem dado outro commitment com um dos personagens, mas não deram. Mas é uma história mais virada para a mitologia e algo fantástico. Quanto a personagens, eu dou um 6. Os personagens já foram um bocadinho melhorzinhos. O main character teve desenvolvimento contínuo. Tivemos algumas histórias de certos personagens que foram interessantes. Percebemos que o personagem que acompanha o personagem principal também tinha motivos por trás de certas coisas que fez, e foi interessante também. Mas overall, acima da média, não muito. Tem personagens interessantes, mas não era algo que eu voltasse a ver pelo elenco. Quanto à animação, é sem dúvida o melhor elemento deste anime. Eu dei um 7. Vocês podem verificar pelo póster que o grafismo do anime está qualquer coisa de bom. A animação também não está nada má. Se vocês gostarem de coisas com grafismo mais bonito e bem definido, Ayaka é bom nesse aspecto. Em tudo o resto deixa um bocadinho aquém, mas pronto, a ideia estava lá, apenas a execução não acho que tenha sido a melhor. Quanto à música, eu dei um 5. As músicas durante o anime não ajudam muito à cena. Ok, complementa alguma coisa, mas eu não acho que as cenas tenham ficado melhores ou piores por ter música. A ending e o opening também são um bocadinho irrelevantes, não foram músicas que me fizessem querer ouvir mais, por isso deu um 5. Ok, dá para ouvir, não são más, mas também não seria algo que eu adicionaria à minha playlist, por exemplo. Quanto à nota final, eu dei um 6. Não acho que o anime fosse muito mais. Se a premissa tivesse sido trabalhada de outra maneira, talvez fosse, mas já está, com uma história average, os personagens mais ou menos, tiveste personagens bons. A animação, sem dúvida alguma, está boa, e o grafismo também, apesar que existe a CGI e já toda a gente sabe a minha opinião contra a CGI. E a música também é bastante average, não consegui dar mais que 6. Apesar de que a ideia, calhar, se tivessem feito de outra maneira, poderia ter sido uma obra bastante fixe. Como segundo anime nesta review temos Bastard Heavy Metal Dark Fantasy Season 2. Basicamente é o climax da história. Eu dei um 6. Tudo o que se passou na Season 1 teve agora o seu final. O final foi aceitável, não é a melhor coisa de sempre, mas também dado os anos que o anime original tem, também não estava à espera de algo muito melhor, porque a indústria também evoluiu em termos de história, mas é uma história sólida, pelo menos dentro dos possíveis. Não acho que seja boring, mas também não acho que seja o elemento principal pelo qual as pessoas veriam este anime. Em termos de personagens, eu dei um 7. Sem dúvida alguma que os personagens fazem bastante este anime. Temos personagens bastante caricatos, apesar de não serem complexos, e muitos deles terem personalidades simples, são personalidades que agradam à maioria dos viewers, e o protagonista continua a ser um grande boneco. Nem há explicação para aquele personagem.
Temos um character development excelente da main character feminina também. Por isso deu um 7, porque overall os personagens estão razoáveis, eu diria. Quanto à animação, não acho que a animação tivesse assim algo de mais. Não é average, não é um 5, é um 6, porque temos algumas fights e alguns efeitos de ataques que estão bastante bons em termos de animação, e o grafismo também não é mau do anime inteiro, por isso não posso dar mais que 6, mas também não acho que abaixo de 6 seria um bocadinho cruel, sendo que o anime em termos de grafismo e animação não é das piores coisas que eu já vi. Em termos de música, sem dúvida alguma que é o melhor aspecto deste anime. As openings são bangers, as endings são bangers. Salvo erro, esta última opening é dos nossos Cold Rain, que são fenomenais. Foram eles que fizeram também a opening da primeira season. E não há explicações, é um banger autêntico. Deu um 7 porque as músicas dentro do anime, apesar de serem boas, eu acho que se tornam um bocadinho repetitivas e não estão usadas da melhor maneira. Mas isso, se calhar, se eu ser um bocadinho crítico, porque se for só música em si, eu se calhar daria um 9. Mas visto que música e cenas não estão assim tão bem conjugadas quanto isso, acabei por dar um 7. Overall deu um 6. Não acho que tenha sido uma excelente adaptação, mas também não acho que tenha sido uma má. Sem dúvida alguma que eu não vi o original, mas de certeza que está melhor que o original, porque está gráficos atualizados e músicas banger. Se era um anime que eu recomendaria, sim, se vocês gostarem de metal, rock, fantasia e de alguns personagens completamente à toa, misturado com ecchi e pronto, pancadaria franca, então sim, era algo que eu recomendaria verem. A seguir temos o nosso glorioso Bleach Thousand Year War The Separation. Quanto à história, eu dei um 6. Isto se calhar pode ser um bocadinho cruel, mas não houve assim grandes avanços na história. Ok, tivemos bué introduções de personagens, mas isso é uma categoria diferente. A história em si não ficámos a saber muito mais que isso. Ficámos a saber que alguns personagens já tinham tido meio que uma relação antes, mas não ficámos a saber grande coisa nesta season, e é por isso que eu dou um 6. Agora sim, quanto aos personagens, é que eu dou um 9, porque se há alguma coisa em que o autor de Bleach é bom, é criar personagens, e os personagens têm um design incrível. As personalidades também não são nada más, e muitos dos backgrounds destes personagens são interessantes e com habilidades interessantes, sejam bancais ou whatever. Eu acho que o criador faz um bom trabalho nesse aspecto, e não posso dar menos que um 9 para esta season. Quanto à animação, também não acho que exista grande coisa a apontar aqui. A animação está um 9. O grafismo está insane. Gosto bué da vibe sinistra que o Bleach tem agora. A animação em si, a coreografia das fights, os efeitos das habilidades, está tudo muito bom. Não é um 10, não acho que esteja com uma qualidade que muitos filmes têm, mas é um 9, porque aquilo está simplesmente espetacular. Em termos de música, é um 8. A opening não é má, é boa o suficiente para estar numa playlist. A ending é razoável, mas eu acho que o forte de Bleach em termos de música está mesmo na soundtrack, porque
há ali músicas que começam a tocar durante a fight que, epá, não sei, causam-me coisas e são músicas simplesmente geniais e eu acho que o Bleach ganha muito em ter uma soundtrack como deve ser. Overall, e se calhar unpopular opinion, mas deu um 9 a esta season, porque apesar de não ter muita história e apesar das fights serem curtinhas, eu acho que está tudo bem estruturado. Os personagens tiveram algum tempo de antena, digamos, o suficiente pelo menos para gostarmos deles e apreciarmos um bocadinho do seu design. A animação também está espetacular, a música espetacular, como sempre foi em Bleach. A história é que deixou um bocadinho aquém, mas ainda assim tive que dar um 9. Mas se calhar isto está um bocadinho boostado por gosto, mas realisticamente falando poderia ser um 7 ou um 8, que seria aceitável também. De seguida temos The Masterful Cat is Depressed Again Today. Em termos de história eu dei um 6. A história claramente não é o forte deste anime. Percebemos um bocadinho o desastre que a main character é em termos de fazer leads domésticas e pronto, e viver a fazer essas coisas, ou viver sozinha neste caso. E temos também a história do gato que não adiantou muito, percebemos um bocadinho do passado dele, mas se bem que não percebemos o porquê dele ter ficado grande, e acho que já era a altura de sabermos isso, mas não sabemos. Mas lá está, a história também não é o forte deste anime. Acho que este anime não foi criado para ter uma história insane, por isso acho que 6 é uma nota justa. Em termos de personagens eu dei um 7. Não existem muitos personagens, mas aqueles que existem, temos se calhar ali o desenvolvimento de 2 ou 3, maioritariamente 2 dos dois principais, como é óbvio, o gato e a sua dona. Notamos bem o character development quando comparamos a background story de cada um com a atualidade, e nota-se bastante bem o desenvolvimento dos characters, mas não acho que seja tão bom quanto isso para dar mais do que 7. Então dei esta nota porque acho que se adequa bem. Agora, o ponto forte deste anime é a animação, que eu dei um 8. Basicamente, eu acho que este estúdio é a Go Hands e lançou 2 obras nesta season, e as 2 obras estão com uma animação excelente. Eles fazem transições de câmara e sei lá, a fluidez com que eles fazem os shots está fenomenal. O João dos Super Senpais também concorda que aquela cerveja está bem animada para a porra mesmo, está mesmo fixe. E os traços estão bem definidos. A comida que o gato faz parece que passa para o outro lado do ecrã, que aspecto divinal, mesmo eu não gostando de metade dos ingredientes que abusa. A animação e o grafismo, os traços, o design, está tudo muito bem feito. Em termos de música, claramente não é o forte deste anime. Nenhuma das músicas me diz alguma coisa, é completamente average. As músicas durante o anime, eu quero dizer que são quase inexistentes, porque se houve músicas durante o anime, não foram impactantes ao ponto de eu me lembrar delas. A opening, pronto, dá para ouvir, é fixe, mais ou menos, ao ponto que, dependendo do mood, podemos não skipar. Pronto, é o quão fixe ela é. Por isso é que deu um 5, porque em termos de música esta obra não está assim tão boa. Overall, eu dei a esta obra um 8 porque eu gostei bastante. É uma premissa que
eu nunca na vida me lembraria de criar um gato doméstico que faz as vides da casa pela dona, porque a dona é uma completa desnaturada que não consegue fazer as vides da sua própria casa e não consegue morar sozinha. Era algo que eu nunca pensaria e é fixe ver a relação entre os dois, e isto tudo acompanhado de situações caricatas e de uma animação excelente. Eu tinha que dar um 8. De seguida vem um anime que estava à espera de mais, que é Classroom for Heroes, e basicamente neste anime é tudo average. A história estava aí e não está, basicamente é isto. Temos história sobre alguns personagens e sabemos que o personagem principal é um antigo herói que agora está numa escola para heróis porque não tem acesso aos poderes todos dele, ou não consegue usar o poder todo dele, pelo menos no estado em que o seu corpo está. Então estava basicamente a treinar com outros alunos e whatever. Basicamente esta é a história, não tem quase porra nenhuma, mas ainda assim deu um 5 porque algumas backstories até que são interessantes. Quanto a personagens, também dei 5. Temos alguns personagens que até são engraçados, mas não acho que nenhum deles se destaque. São personagens que nós já vimos em todo o lado e são bastante clichê. Basta, não sei o que é que é dizer mais sobre os personagens disto, porque realmente não há mais nada a dizer, porque já vimos noutros sítios. Em termos de animação, guess what? É outro 5. Não é uma animação fantástica, mas também não é má. Está ali no meio. Houve momentos em que, ok, as fights tinham uns efeitos engraçados, mas o resto da obra, ou o que estava animado no resto da obra, não compensou esses momentos, entre aspas, wow, que não foram assim tão wow. Em termos de grafismo, não é mau. O traço até que está bem definido, mas é bastante average. Em termos de música, este é o aspecto mais positivo, porque a opening até é decent, a ending é mais ou menos. Não, a ending também é decent, são as duas fixe. Estava a confundir animes agora. São as duas porreiras. A música durante o anime não é nada por aí além, por isso este 6 é completamente dependente do opening e ending. Como nota final deu um 5. Isto é um anime que tem bons momentos, mas também tem momentos muito boring. Basicamente foi um anime que andou sempre em um episódio bom, um episódio mau, um episódio bom, um episódio mau, e no final a conjugar o mau com o bom nunca sobressaiu quanto ao mau. Basicamente foram ali arranjar uma média, e a média é que este anime é average como tudo. Não há nada que sobressaia, apesar dos momentos ter momentos bons. Os momentos maus e boring dá completamente outshadow aos bons, e é isto. É uma obra que não sei se o source é bom, mas a premissa era interessante. Agora a execução não está de todo ok. De seguida temos The Devil is a Part-Timer Season 2, e em termos de história é um 6. Ok, tivemos bastante desenvolvimento, mas o desenvolvimento que tivemos foi meio whatever. Não acho que tenha sido a melhor cena de sempre. Não foi má, mas eu estava à espera de mais, especialmente quando a Season 1, mesmo a Season 1, tinha alguma qualidade e foi interessante. Esta simplesmente é ok.
Quanto a personagens, também é um 6. São introduzidas algumas personagens, mas não. Apesar de serem relevantes, ok. Português está complicado. Apesar de serem relevantes, sinto que acrescentaram um pouco à história, ou sinto que não tinham tanto sumo quanto deviam ter, sendo que algumas delas já se andavam a falar há bastante tempo delas, e simplesmente não correspondeu às expectativas no caso dessas personagens, e não é de todo o forte deste anime. Quanto à animação, é o ponto mais fraco deste anime. É completamente average. Não é má, mas também não é boa. Se é o suficiente para um Isekai, eu vou-lhe chamar Isekai, ok? Se é suficiente para um Isekai que não só é fantasia, mas também tem alguma ação, nem por isso. Ok que os gráficos estão bem definidos, as cores estão fixe, mas não. Vê-se, não é algo fenomenal. Quanto à música, aqui eu dei um 6, porque a música durante o anime, whatever, a ending até se ouve, depende do mood, mas a opening é fixe. E aqui na música está a ser completamente boosted pela opening, porque é mesmo aquele estilo de opening de Isekai, mas fixe, boa, bom instrumental, boa voz, gosto. Overall é um 6, não consigo dar mais, apesar de eu gostar da obra. Como eu disse, perdeu um bocadinho de qualidade relativamente à primeira season, que foi lançada em 2013 ou 2014, já não estou recordado ao certo, mas foi alguns por aí. Perdeu um bocadinho de qualidade, infelizmente, mas ainda, quem gostar do tema, ainda é enjoyable. Por isso, se vocês gostarem de ver um Demon Lord a trabalhar no McDonald's, sure, vejam, porque vai ser a vossa cena. De seguida passamos a um anime que não é esta temporada, mas acabou nesta temporada, que é Eden Zero Season 2. Quanto a Eden Zero, a história foi um 9. Basicamente, Eden Zero pegou numa história que estava a ser razoável, eu diria que é um 6, 7 no máximo, e com tudo o que aconteceu na Season 2, isto aumentou para um 9. Aconteceu muita coisa mesmo. Em 24, 25 episódios, o que é que foi? Eles encaixaram alguns arcos e arcos que são bastante relevantes para os objetivos que eles têm, e foram excelentes. Não sei o que é que é dizer mais, porque realmente foram bons. Finalmente o criador está a dar jus à premissa interessante que ele tem, e vamos ver o que é que vem daí. Mas esta season foi, em termos de história, foi muito boa. Em termos de personagens, dei um 8. Se há alguma coisa em que o Hiro Mashima é bom a criar é personagens, ok que em termos de design é um bocadinho complicado, porque os personagens dele são todos iguais de obra para obra, mas em termos de personalidade e character design, mais para outfits e questões de poderes e background stories dos personagens, foi tudo, nesta season foi tudo bastante interessante, e houve algumas revelações enquanto certos poderes de personagens que fizeram, de certeza que fizeram agarrar, de certeza que agarraram alguns viewers que se calhar estavam aí meio entre dropar e não dropar,
tenho a certeza que um certo acontecimento específico com um certo personagem agarrou-os. Quanto à animação, também deu um 8. A animação nesta season, não digo que está espetacular, mas está boa. Os traços estão muito fixe. O grafismo está espetacular. A animação nas fights está fixe. Para quem estiver habituado àquela, não uma animação muito fluida em termos de coreografia de batalha, mas sem dúvida uma animação impactante tem, isso em Eden Zero, e nesta season tive que dar um 8. Em termos de música também tenho que dar um 8. A opening está espetacular, a ending está muito, muito fixe também. A música durante o anime encaixa bem nas cenas. Não acho que seja mais do que 8, porque não é aquelas músicas aí wow, melhor coisa de sempre, mas sem dúvida alguma que são muito boas. Em termos de nota final, também deu um 8. Nesta season não consegui dar menos Eden Zero. Eu acho que a obra elevou muito a qualidade que tinha sobre a primeira season. Se continuarmos assim e com a história finalmente a ficar interessante, os personagens com o character development on point, a animação, se continuar assim também estamos bem, e a música continuar também com esta qualidade, Eden Zero está no caminho de ser uma boa obra. Não sei se melhor que Fairy Tail, não sei, mas uma boa obra. Claro que eu tinha que deixar este take sobre Fairy Tail, vocês já me conhecem. Quanto ao The Gene of AI, a história deu um 7, apesar de ser um anime periódico, tem um objetivo final, mas o progresso para esse objetivo final durante os episódios não há assim grande avanço, mas eu estou a dar um 7 por causa dos temas que aborda o anime, porque o anime aborda muito sobre inteligência artificial, aborda muito a questão de humanoides, aborda muito a questão do que é ser humano e do que é ser um humano modificado. Os dilemas que vêm com esses tópicos, o anime aborda muito isso, e é algo interessante, e que simplesmente pela história, se tiverem interesse nesses temas, de certeza que vão gostar. Quanto a personagens, eu dei um 6, porque sendo um anime periódico, introduz muitas personagens novas a cada episódio, ou seja, não existe tempo para criar uma conexão ou para saber mais sobre os personagens. Temos, claro, os personagens principais, e esses dá para criar uma ligação, e os main characters, sim, são personagens sólidos. Não digo que são grandes personagens ou maus personagens, mas sem dúvida que são personagens que têm princípios, dado que estes temas são delicados, têm princípios fortes quanto a esses temas, e não dou muito mais que isso, porque a variedade de personagens não é grande, ou neste caso é grande, mas o quanto alongam em termos de cada personagem não dão muito tempo para perceber se o personagem é bom ou não. Em termos de animação, eu dou um 6. Também a animação não é o forte deste anime. Temos algum grafismo interessante e temos alguns key points quanto à animação que são fixe de mencionar. Por exemplo, os olhos dos humanoides serem um bocadinho diferentes dos humanos. Eu não me lembro se isto é uma história original ou se tem algum source material, mas se for uma história original é um bom detalhe, diria eu, para distinguir quem é humanoide e quem é humano.
mas a animação em si não é um anime que tenha grande necessidade de animação, porque dado os temas que aborda, não é algo que precise de uma animação fluida ou uma animação super bonita. Para o que é uma animação sólida, mas não é nada de especial da U6. Quanto à música, a ending e músicas durante o anime não me chamaram muita atenção, por isso este set é inteiramente carregado pela opening. Para mim a opening de Gene of AI foi das melhores da season. Muitos poderão discordar, mas é a minha opinião, e eu acho que a música está bastante boa. Não só a música, mas também os visuals da opening estão excelentes. Overall, e apesar de eu ter gostado muito dos temas que isto aborda, eu dei um 6. Aqui foi mais por questões técnicas e não por gosto. Se fosse por gosto, se calhar tinha dado um 7 ou um 8, porque eu gosto do tema. Mas aqui foi mesmo pelas questões técnicas e é um anime acima da média, mas não é algo que alguém fosse olhar para isto e fosse ser ok, eu quero ver isto, porque não há nenhum momento que, a não ser se calhar pela sinopse, que foi isso que me fez ver o anime, não há nenhum, como é que eu posso dizer? Não há nenhuma característica que nos leve a querer ver esta obra, a não ser o interesse pelo tema. E se vocês não tiverem interesse pelo tema, a obra não faz sentido para vocês. De seguida temos The Girl I Like Forgot Her Glasses, e em termos de história é um 5. A história não é nada demais, é simplesmente uma miúda que se esquece dos óculos constantemente, e isto conta a história de um personagem masculino que gosta da rapariga que está sempre a esquecer-se dos óculos, e basicamente é a interação deles os dois e o romance que começa a crescer entre os dois, e a história é isto, não tem mais. Em termos de personagens é de um 6. Eu gosto bastante dos personagens principais, mas não bastante ao ponto de dar 7 e 8 e 9, porque os personagens, ok, eles evoluem um pouco e a relação entre eles evolui, mas é algo bastante clichê, é algo muito típico de romances. Ok, temos o twist de ela, quando se esquece dos óculos, é uma completa cegueta e precisa do rapaz para a ajudar. E temos lá algumas situações caricatas em que ela se aproxima da cara dele para ver quem é que ele é, e ele fica todo tímido. Essas partes são engraçadas, mas não acho que em termos de desenvolvimento de personagens tenha havido assim algo que seja importante referir. Quanto à animação, e sendo esta uma outra obra feita pelo Go Hands, a animação está com umas transições espetaculares. Gosto bastante do grafismo do anime e dos traços, por isso eu dou um 7. Ok, não é algo do outro mundo, mas também está muito acima da média, e acho que 7 é uma nota justa. Em termos de música, tirando a opening que ainda se ouve, nenhuma outra música compensa no anime, tanto que eu dei um 5. Poderia ter dado menos, poderia, mas eu, quanto a música, sou uma pessoa que gosta muito de tudo quase, então tudo o que toca, neste caso tudo que tem a ver com a música é um bocadinho difícil dar abaixo de 5, porque enquanto sempre alguma coisa para gostar em cada música, e nesta, pronto, a opening até se ouve. Overall eu dei um 7, e sim, este 7 é completamente boosted por eu ter gostado do anime e gostado do tipo de romance. Se formos só olhar para as características, a média nunca dava um 7, nunca na vida. Foi um anime que eu gostei. Se vocês gostarem de romance que não tenham muitos personagens, este se calhar é indicado para vocês. A questão é, torna-se bastante repetitivo, porque é sempre ela a esquecer-se dos óculos, ou ela a partir os óculos,
ou ela, sei lá, os óculos caem ao rio, ou os óculos são levados por uma tartaruga, ou sei lá, uma coisa qualquer. O que importa é que ela esquece sempre da porcaria dos óculos, ou ela nunca deu os óculos. Portanto, é o romance do rapaz que a ajuda a não ser uma cegueta e uma cegueta. Pronto. Eu digo cegueta, não estou a discriminar o pessoal que vê mal, porque eu próprio vejo mal. Portanto, é isso. De seguida, temos para mim uma das surpresas da temporada, que é The Most Heretical Last Boss Queen. E basicamente dei à história um set, que isto é tipo um isekai, em que o personagem principal renasce, digamos, dentro da vilã de um jogo. E ela sabe o que é que esta vilã vai fazer com os personagens que existem neste jogo. Então basicamente ela vai tentar contrariar tudo o que iria ser feito de maneiras um bocadinho ortodoxas e com o conhecimento que esse personagem tinha do jogo. Então acaba por ser interessante de se ver. E eu sei que o pessoal vai ficar do género: Isekai, não, este por acaso é bastante fixe, eu gostei bastante. Em termos de personagens, eu diria que é o ponto forte deste anime. Todos os personagens, pelo menos aqueles que nós consideramos main, estão bem desenvolvidos. Temos character development em todos. E são personagens interessantes, cada um com os seus objetivos. E cada um com maneiras de ser completamente diferentes. E tornou a dinâmica entre cada personagem muito fixe e algo prazeroso de se ver. Quanto à animação, não foi nada de especial, apesar de ser um anime que tem alguma ação. Não houve momentos animados que tenham sido "Uou, isto é brutal". Não, foi completamente... Não vou dizer que é completamente average, porque não é um 5, é um 6. Então diria que é um bocadinho acima de average. Não é mau, mas também não é assim tão bom. Mas para o tipo de história que está a ser mostrada, é o suficiente, sem dúvida. Em termos de música, eu dei um 6. A música durante o anime e a ending, para mim, não me disseram nada, mas a opening é banger. Então não podia dar menos que 6. E acho que se vocês forem a ouvir, muitos de vocês são capazes de gostar da música, porque realmente é muito fixe. Como nota final, deu um 7. Como eu disse, eu gostei bastante deste Isekai. Estou ansioso para que exista uma temporada 2. A história é sólida, os personagens são muito bons, a animação e a música aguentam-se, basicamente. Mas também para o tipo de obra que é, não diria que alguma vez venham a ser o ponto forte essas características. Mas sem dúvida alguma que, se gostarem de Isekais e de mundos de fantasia, esta obra é uma obra que vocês deveriam checar. Bem, de seguida temos Level 1 Demon Lord and One Room Hero. E em história eu dei um 6, porque existe uma história concreta neste anime, mas não é algo por aí além. Existe só desenvolvimento existe, mas nada de muito complexo. Mas a comédia neste anime é fenomenal e recomendo bastante verem. Quanto aos personagens, este é o aspecto mais positivo do anime, deu um 7. Os personagens, alguns deles estão muito bem feitos, são cómicos, mas têm as suas crenças e têm atitudes que as defendem. Mas sobretudo, isto é um anime que vai um bocadinho para a comédia e os personagens têm todos o seu lado cómico e o seu lado de bonequinhos e acho que ficou muito bem. Quanto à animação, não é o ponto forte deste anime, apesar dos gráficos, os traços e a animação não estar assim tão má, mas não é o foco.
Isto é um anime que, ok, tem ação, mas não é focado nisso. E, epá, para aquilo que o anime é, eu acho que é mais do que suficiente de ser um 6. Quanto à música, tivemos algumas músicas fixe. A opening não é má, mas acho que a ending é melhor que a opening, se não estou a lembrar bem. É um 6, não é nada por aí além, mas também não são músicas que nós, quando vamos ouvir, ficamos que é isto? Não. Dá para ouvir muito bem e em certas cenas ajuda a tornar a cena mais impactante. Overall, eu gostei bastante deste anime e dei um 7. A comédia está lá, é muito boa, os personagens, muitos deles são interessantes. A história, apesar de não ser muito complexa, tem a sua piada e tem a sua lógica. A animação também é mais do que suficiente para o anime em questão. E a música também não é o forte deste anime, mas não está nada mal. De seguida, temos My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1. E em história deu um 5. A história não é assim nada de especial. Basicamente temos um personagem que reencarnou. Uau, outro Isekai, sim, eu sei. Reencarnou num mundo em que tudo o que existe nesse mundo é proveniente de drops. E o homem é fraco em tudo, exceto nos drops. Nos drops é S-tier. Então basicamente é a história dele como ficou rico e basicamente quais é que são os drops de cada dos monstros, o que é que ele faz na sua nova vida, e é isso. Em termos de personagens, também dou um 5. Há personagens que são engraçados, mas nenhum deles é complexo o suficiente para dizermos, ok, este personagem pode ser o meu preferido. Não vai haver nenhum desses. Mas também não existe nenhum personagem que eu diga, epá, que porcaria. Estão ali no meio, é average. Não vão ver personagens que vocês gostam muito e não vão ver personagens que vocês gostam pouco. Vão ver personagens, é isto. Quanto à animação, epá, é um 4. A animação não está a grande porcaria, não. E nem vou dizer que para o anime que é suficiente, não, podia ser um bocadinho melhor. Realmente não é o forte deste anime. E epá, para não estar a dizer que é uma grande cagada, porque é um 4, podia ser se calhar um 3 ou um 2. Não é tão mau quanto isso, mas não é bom de todo. Quanto à música, é a mesma opinião que a animação. Não é grande coisa, a opening e a ending não chamam a atenção. A música durante o anime, existir ou não existir, para mim era igual. Ainda assim deu um 4, mas já está muito abaixo da média e torna-se um bocadinho secante não ter música boa, mas pronto, é o que temos. Overall, eu dei um anime 5, não é muito mais, mas também não é menos. Está ali no meio porque a premissa até é engraçada. A execução não é a melhor, não, nunca na vida. Mas tem a premissa engraçada. Os personagens também estão ali no meio. Não vamos odiar nenhum deles, não vamos adorar nenhum deles. A animação que disse é um bocadinho melhor e a música também, mas ainda assim, para quem gostar de Isekais com a vida, tenho a certeza que se calhar vão gostar deste. Portanto, e agora vamos ao maior fiasco desta season, que foi a Liar a Liar. E epá, a história, a premissa estava lá, a execução não. A história até podia ter ficado interessante, mas não foi interessante de todo. Houve alturas que eu já não sabia qual é que era o objetivo quase, e o objetivo é muito simples. E pronto, e houve alturas que eu perdi-me nos jogos e coisas do género, mas isto foi só horrível. Quanto a personagens,
epá, não há personagem nenhum praticamente que nós digamos, ok, este personagem é bom. Tipo, vocês não vão conseguir notar que algum personagem está a crescer dentro de vocês, porque não há nenhum personagem de jeito. Pá, eu não percebo. Eu estou aqui a dar 4 e às vezes não sei como. Se calhar porque o design até que nem é mau, mas é pá. Why? Porquê? Não é assim tão difícil criar pelo menos um personagem bom. Come on. Em termos de animação, epá, não melhorou também. Continua a ser um 4. Ok, podem argumentar que é o suficiente para o anime que é. É o suficiente. Mas mesmo esse suficiente não é bom. Quando comparamos outras coisas. E, epá, continua a ser uma execução medíocre neste aspecto. O melhor aspecto, sem dúvida alguma, que é a música. A opening até é fixe. A ending é decente. A música durante o anime, pá, que eu tenha notado, não foi porra nenhuma de boa. Mas a opening compensa e pronto. E é daí que vem o 6, porque tirando isso, se calhar era um 4 ou menos. Overall, este anime é um 4 e eu acho a atuação um bocadinho simpático, porque lá está, o universo até era decente e a premissa era boa, o resto é que pronto, foi um flop autêntico. Escusado será dizer que, por mim, e estou a fazer um favor a vocês, não vejam isto. Epá, não gosto de dizer para vocês não verem algo, mas isto realmente não compensa o vosso tempo. Não compensa as vossas 4 horas que vocês iriam gastar a ver isto. Não compensa. São horas que não voltam e para haver horas que já não voltam, já basta as minhas, não invista o vosso tempo nisto. Bem, de seguida temos o Wink Click Season 2 ou Wink Peak ou Peak Click, como vocês quiserem chamar, porque isto foi fenomenal. Quanto à história, pá, para mim é um 10. Muita gente pode alegar que, ok, o pace não foi o melhor, o que foi contado no arco poderia ter sido contado em menos episódios, ok, percebo, mas a história está on point e, epá, pode argumentar que não está, para mim teve simplesmente perfeito. Os plot twists foram brutais e sem dúvida alguma que, pelo menos eu, não vi ou não via aquilo a acontecer e aconteceu aquele final, então 10/10, não há como ser menos. Quanto a personagens vindos, personagens bem feitos, tanto os main characters como os vilões, todos os personagens introduzidos, pá, foram ou foram chatos e foram chatos bem feitos, ou foram vilões e vilões bem feitos, ou foram, não sei, os policiais, muitos deles bem feitos também com background stories fenomenais. Em termos de personagens e character development, e epá, character development não houve muito, porque também não houve espaço para isso, mas sem dúvida alguma que foi incrível em termos de personagens. Em animação, eu nunca tinha visto um anime chinês e a animação daquilo é brutal. Epá, houve ali cenas de luta, por exemplo, a cena de luta do, acho que é do Shi e da rapariga principal. Eu não sei os nomes deles, muito menos. Os nomes japoneses já é o que é chinês, então esqueçam. Mas a luta deles vá com outro maninho chato, que é tipo quase o braço direito lá do vilão de óculos, que era o antigo detetive ou policial ou whatever. Foi simplesmente incrível ver tipo, a fluidez daquilo e as coreografias de batalha. Lindo. Quanto à música, eu acho que nem sequer preciso dizer nada. Opening banger, ending banger, a música durante o anime bangers. É difícil encontrar um anime que seja banger em todo o lado, e a Wink Click é banger em todo o lado. Pelo menos para mim, eu não percebo o que é que andaram a meter nas vidas destes animadores e produtores e whatever, mas eu acho que não foi boa ideia ter começado com este anime, pelo menos do mercado chinês, porque eu acho que é um bocadinho difícil ultrapassar isto.
Como vocês viram as notas até agora, eu acho que isto é um óbvio 10, para mim é o 10 da season. Anime super bem feito. Como disse anteriormente, eu não sei se vou querer ver outros animes chineses, porque epá, eu sinto que não há melhor que isto, mas também quero ver mais porque what the fuck, animes chineses são um banger. Epá, é fenomenal. Não tenho sequer palavras para o final. Música, epá, das melhores soundtracks e openings e endings que a season teve, sem dúvida alguma. E se não viram, simplesmente vejam o link click porque vocês estão a perder uma obra genial. De seguida, temos um anime que não era esta season, mas acabou esta season, Blue Orchestra. E eu dei à história um 6, porque a história não foi assim nada demais e os avanços que houve na história poderiam ser facilmente postos em 12 episódios e não em 24, que eu acho que foi esse o número de episódios que teve. E não é história para 24 episódios, certamente. Então eu tive que baixar um bocadinho a nota aqui porque o pace não é fenomenal nesta obra. Quanto a personagens, eu dei um 7. Os personagens já foram um bocadinho melhorzitos. Temos personagens com personalidades bem distintas e mesmo apesar das personalidades diferentes, vemos boas relações entre os personagens, vemos alguns dramas, vemos sobretudo character development em alguns deles e é fixe de saber o quão os personagens cresceram juntos ao longo da obra. E o final, sem dúvida alguma, que a ver a relação das personagens no seu, eu vou dizer no seu auge, foi sem dúvida alguma uma coisa boa de se ver. Quanto à animação, não é o forte desta obra. Ok, temos alguns shots agradáveis de se ver, os gráficos não são assim tão mauzitos, mas eu percebo, eles usaram CGI. Eu percebo porque eles terem usado, ok? Porque nas cenas em que eles estão a tocar instrumentos e são movimentos mais rápidos, eu percebo terem usado aí e foi só aí que usaram. Mas não encaixa muito bem. Às vezes estamos a ver uma cena CGI e depois no meio dessa cena CGI passar para uma cena desenhada e está um bocadinho off. E pronto, foi aqui tive que dar 6. Portanto, quanto à música, e aqui sim é o forte desta obra, não fosse ela sobre música, não é verdade? Tem música clássica boa. A música durante o anime em certas cenas intensifica essas cenas a um nível descomunal. A opening é fixe, a ending também é bacanita. Então tive que dar um 8 porque também seria estranho um anime sobre música ter menos de um 7 ou de um 8. É o foco da obra. Tipo, se não se garantirem aí, vão se garantir aonde? Overall, eu dei um 7 a Blue Orchestra. Não é a melhor coisa que eu já vi, também não é a pior. Apenas acho que poderia ter menos episódios para aquilo que foi contado. Mas pronto, é o que é. Se gostarem de música, ainda assim é uma obra sólida. De certeza que se calhar vocês vão gostar de ver. Tirando o pace é um bocadinho lentinho. Mas se vocês gostarem do tema, sem dúvida alguma que vai ser mais fácil para vocês verem. De seguida temos Mushoku Tensei Season 2. E quanto à história é um 7. Não avançámos muito da história, apesar de que houve alguns momentos e alguns assim plot twists e informações que eles deram que foram interessantes, mas lá está, este arco não foi muito centrado em desenvolver a história, foi mais a desenvolver a cura para um certo problema do Rodeus. Mas pronto, é um 7, ainda assim para mim foi sólido, foi das melhores coisas, pelo menos das coisas que eu mais gostei em Mushoku, e é isso, é um 7. Quanto a personagens, é um 8. Ok, eu tenho assim um bocadinho de amor-ódio com o Rodeus, mas a Sylphie é bem fixe, gosto bastante da princesa, gosto bastante da outra tarada,
Gosto do Chipo, do Rodeus e da miudinha que eles meio que pronto, adotaram. E epá, acho que todos os characters estão bem desenvolvidos, têm personalidades bem definidas e sobretudo houve character development em várias frentes, então não podia dar menos que 8. Quanto à animação, também deu um 8. Os gráficos e a animação de Mushoku não perderam qualidade quanto à Season 1. Continuam bonitos, apesar de ser um grafismo assim meio estranho, parece que não está tão definido, mas ainda assim está definido. Não sei explicar como é que aquilo é, simplesmente é pleasing de se ver. Gosto bastante dos gráficos e da animação de Mushoku e pronto, acho que é por essas razões que eu dei um 8. Claro, não posso dar 9 nem 10 porque não é peak animation, mas é um sólido 8. Quanto à música, é um 7. A opening, adoro aquela opening, muito fixe mesmo. A música durante o anime ajuda em alguns momentos, mas não digo que houve cenas que ficaram ali brutais por causa da música. Não foi esse ponto. E a ending ainda se ouve bem, por isso é um sólido 7, não posso dar menos, porque o opening está mesmo fenomenal. Overall, dei um 8, eu gostei bastante desta primeira parte da Season 2. Muita gente pode alegar que foi uma seca, porque este foi um arco mais parado, porque não aconteceu assim tanta coisa, mas o que aconteceu, pelo menos eu gostei. Eu gosto bastante destes school arcs em Isekais e pronto, para mim Mushoku Tensei continua a ser pique Isekai, porque tem um world building fenomenal, animação bastante boa, personagens caricatos e é isso. Rent a Girlfriend Season 3. Quanto à história, deu um 7 e eu vou ser completamente sincero que a minha vontade era dar um 6 ou um 5, mas tendo em conta os desenvolvimentos que houve quanto à avó da personagem principal feminina, tive que dar um 7, porque realmente foi pesado, foi fixe de se ver e salvou um bocadinho esta season, porque senão tinha dado menos que um 7 na história. Quanto a personagens, deu um 7, porque houve bastante desenvolvimento com os personagens principais. Tivemos a introdução de outro personagem completamente maluquinho da cabeça. Tivemos também o personagem que eu mencionei anteriormente, a avó da personagem principal feminina. E foi fixe de se ver todo o drama por volta dos personagens e character development destes. E é basicamente isso, deu um 7 por essas razões. Quanto à animação, deu um 6. Existem alguns shots que são fixe de se ver e estão bem feitos, mas a animação não melhorou assim grande coisa, continua bastante normal, mas também para um anime deste género que é romance não é preciso mais. Vamos ser sinceros, não é preciso mais. O grafismo e a animação está bem como está. Simplesmente comparando com outras obras no mercado, não dá para dar uma grande nota a isto. Por isso eu acho que 6 é uma nota justa. Quanto à música, é um 6. A música durante o anime dá-lhe um bocadinho de toque especial a certas cenas. A opening não é má e a ending também não. E o culminar disto dá um 6. Mas dependendo das cenas que existem no anime, não acho que música num romance faça grande diferença, a não ser naqueles momentos mais tristes, e é aí que Rent a Girlfriend ganha um bocadinho de nota na música, porque realmente torna as cenas um bocadinho mais impactantes. Overall deu um 7. Eu sei, pode estar um bocadinho alto para Rent a Girlfriend, visto que é
a mesma coisa há 3 seasons, não houve quase desenvolvimento nenhum, pelo menos em termos de romance. Ok, houve um bocadinho esta season, não vou ser picuinhas quanto a isso, mas por amor de Deus, nem um beijinho houve ainda entre os personagens principais, para não falar que o personagem principal está a meter os cornos a outra personagem que por acaso é das minhas raparigas preferidas do anime, e eu não gosto, pá. Não gosto. A minha vontade era dar um 5 a esta season, mas dado o que aconteceu e a história que houve com a avó da Shizuru, acho que é esse o nome dela, tive que dar um 7, mas não é mais que isso. Não dá. De seguida temos Reign of the Seven Spellblades, e foi uma das obras que eu gostei mais nesta season, apesar de não estar se calhar tão bem desenvolvida como eu queria que estivesse. Portanto, em história deu um 6, a história parece promissora, mas não houve assim grande desenvolvimento que me levasse a querer dar mais. Ok, o world building está fixe, mas o world building numa obra não conquista o pessoal só com o world building, se é que eu fiz entender. O world building não conquista o pessoal. Tem que haver também bons personagens, boa animação, boa música, tem que ser boa overall. E até agora, em termos de história, temos se calhar a background story de alguns personagens, e mesmo assim ainda não há uma conexão entre as histórias destes personagens, e acho que é aí que está a falhar um bocadinho. Em termos de personagens é um 7, e é um 7 bastante sólido. Os personagens são interessantes, cada um tem o seu forte, cada um tem os seus defeitos, mas eles juntos com um grupo são capazes de cobrir os defeitos uns dos outros e usar as qualidades uns dos outros da melhor maneira possível. Todos têm ali um pequeno twist que torna a história à volta destes personagens e o character development deles bom, e sem dúvida alguma que foi bastante bom ver este grupo a crescer e a confiar uns nos outros. Quanto à animação, eu dei um 8. Se calhar não é um 8, se calhar, mas gostei bastante do grafismo, gostei bastante do ambiente que o anime tem, gostei dos character designs, gostei da animação dos feitiços, gostei bastante overall da animação, grafismo, ambiente da obra, e sem dúvida alguma que é um sólido 8 por isso. Quanto à música, deixou um bocadinho a desejar. A ending é fixe e a opening também se ouve, mas as músicas durante o anime não senti que estavam lá. Foi um bocadinho vazio em termos de música durante o anime, e não é por não ter havido se calhar uma quantidade significativa, foi por não tornar as cenas tão impactantes como devia, e eu sinto que houve lá cenas que, se tivesse uma música melhor, ou se essa música fosse encaixada de outra maneira, teria sido mais enjoyable e muito mais impactante, e aí teria recebido mais pontos. Como nota final, eu dei um 7, e eu dei um 7 porque realmente gostei da obra, porque senão seria um bocadinho menos, porque apesar de ter alguns aspectos bastante sólidos, para mim os aspectos que importam mais, um deles é a história, e a história estava à base, mas acho que não está desenvolvida como deve ser ainda. Esperemos que numa Season 2 isso melhore, mas enquanto a história não der keep up um bocadinho e a música não melhorar um pouco, para mim vai continuar a ser um 7 ou menos. Quanto a Spy Classroom Season 2, em termos de história, eu dou um 6,
ok que tivemos grandes desenvolvimentos na história e tivemos as background stories de algumas das raparigas, mas sinto que falta algo ainda na história. Eu acho que estamos a chegar lá, que é ao passado da antiga equipa lá do professor delas, e acho que é aí que está grande parte da história, mas ainda estamos só a tocar no tornozelo e precisamos de mais. As histórias delas são interessantes, mas ainda não estão a conectar bem umas com as outras, então precisamos de algo que conecte tudo, e acho que isso está no lado do professor, e acho que ao saber mais sobre o passado dele vai melhorar a história da obra. Mas por agora é um 6. Quanto a personagens, e aqui realmente é o forte de Spy Classroom, as personagens são muito bem feitas. Qualquer uma das raparigas dá para notar claramente a personalidade delas, os defeitos, os traços característicos, como é que cada uma resolve certas situações, e os relacionamentos de cada personagem com as outras. Essa parte vai estar muito bem feita. Isto é um 8 sólido, ali a roçar o 9 para mim, porque realmente nota-se bastante que tiveram especial atenção nas personagens. Quanto à animação, também não é um dos fortes deste anime, apesar de que não é má, ok? É o suficiente para agradar o pessoal, mas sinto que para o estilo de anime que é, poderia ser um bocadinho mais fluido e mais, I don't know como é que eu posso dizer isto, mais mexido, digamos, porque ok, tem cenas de ação em que sim, existe bons gráficos e boa animação, mas eu acho que se tivesse havido um bocadinho mais de fluidez e coreografias melhor pensadas, eu acho que teria ficado bem melhor. Quanto à música, não há muito a dizer, também é um 6. A opening e a ending acho que estão ali mais ou menos ao mesmo nível. Ouve-se bem, mas não é algo que eu iria meter na minha playlist. As músicas durante o anime também são razoáveis, mas não são músicas que eu fique ali vidrado na cena. Oh meu Deus, que cena espetacular, música incrível. Não, é um sólido 6. Se calhar estava a roçar o 7, mas preferi deixar no 6 porque não houve algo que me causasse impacto. Overall, deu um 7. Eu gostei desta season, gostei mais desta season do que da primeira, porque houve mais desenvolvimento da história. Os meus personagens preferidos começaram a receber background stories também. A animação não está má, as histórias dos personagens, como eu disse, também não estão más. A música está assim, mas se calhar poderia ser um 6, mas eu aqui quis dar um 7, quase havia roçar o 8, porque realmente gostei desta season. De seguida temos Sindhuavati Noir, e em termos de história é average, não tem uma história nada por aí além. A premissa é bastante básica, tem ali algumas coisas curiosas e interessantes, mas não diria que é o suficiente para meter o pessoal hypado ou grandes plot twists. Não acho que a história segure os viewers. Quanto a personagens, já dei 6, porque realmente há alguns personagens que são engraçados e caricatos, e nota-se character development em alguns deles, e as relações entre certos personagens são engraçadas de se ver. Então aqui deu um 6, mas não é mais que isso. Quanto à animação, é bastante average, apesar de o gráfico não ser mau, até é bastante razoável. Vocês sabem muito bem que eu sou contra CGI, e as cenas de batalha neste anime são CGI. Não estão totalmente más, atenção,
mas não são enjoyable. Então não consigo dar mais do que um 5. Não é mau, mas já está, também não é bom, está ali no meio. Quanto à música, é um 6. A música durante o anime ajuda as cenas, a ending ouve-se e a opening também, acho que está ao mesmo nível que a ending. Então acho que 6 é um valor justo, porque lá está, como outras obras que eu já mencionei, não houve assim nenhuma música que me desse aquele punch. Ok, esta porcaria é boa. Não houve nenhuma que me fizesse pensar isso. Overall, dei assim do Avatar Noir um 6. Se gostarem de mechas, o que muita gente não gosta, se calhar vão achar a premissa interessante. É uma premissa um bocadinho básica, ok? Mas é uma premissa meio que segura. Os personagens, alguns deles valem a pena, mas não é uma obra que eu recomendo, porque tem obras muito melhores do género, como por exemplo 86. Se não viram 86 ainda, vejam. Assim, do Avatar Noir é simplesmente para quem quiser ver animes à toa. Pronto, tem aqui uma opção. Quanto a Temple, vou ser muito sincero, a história é um 4. A história não é nada de especial. É simplesmente sei lá, um wannabe monge a querer fugir dos seus prazeres mundanos. Quanto a raparigas e tal, vai parar a um templo, não é? Está no nome da obra, em que só existem raparigas e acaba por sonar um harém. É isto a história, e é eles a tentarem salvar o templo da miséria. Pronto, está aqui, não há mais que isto. Quanto a personagens, é um 6, porque os personagens são bastante caricatos e bastante diferentes uns dos outros. Não é mais que um 6, porque lá está, não são assim, nenhum deles tem personalidades super complexas e traços característicos. São engraçados, mas não é mais que isso. Quanto à animação, é algo bastante average também, é um 5. Apesar de os gráficos não estarem assim tão maus, especialmente porque é um anime ecchi e não convém animes ecchi terem assim gráficos muito maus, não é? Também não são nada de especial. Eu acho que deve ser o 5 mais mediano que este vídeo tem. Vamos lá ver. É o suficiente, mas sem dúvida alguma que a animação não vai agarrar viewers. Quanto à música, também é um 5, é bastante average. Apesar do opening ser engraçadinha, todo o resto de música que existe no anime ending são whatever. Estarem lá ou não estar é igual, e para isso, ou por isso é que eu dou um 5. Overall, eu dou um 6. Se fôssemos a seguir as notas, talvez fosse um 5, mas eu dou um 6 porque em questões de ecchi não é mau, e isso também é um dos pontos em que a obra se foca mais, é no ecchi. Mas tudo o resto não vale a pena. Para não falar que vocês, se forem ver a obra pelo ecchi, vocês têm muitas melhores obras que isto, e simplesmente não recomendo assim tanto. De seguida temos My Tiny Senpai. A história não é nada por aí além, eu dei um 5. É típica história de romance, mas a premissa desta vez é: ok, temos uma mulher pequenina que finalmente tem o seu kohai, ou o seu discípulo, na empresa, que ela queria tanto ter um discípulo, e basicamente é o desenvolvimento do romance entre estes dois personagens. Temos outro par romântico na história, que é com o diretor e com a personagem loira, e é fixe de se ver, mas
em termos de história não é nada por aí além e é bastante simples para um romance. Em termos de personagens, e aqui é um tal ponto forte do anime, é que os personagens estão bem desenvolvidos, são fofos, têm os seus traços característicos e sobretudo alguns deles são cómicos, ao ponto de eu rir-me, e não é assim tão fácil eu rir-me com um romance. Então, sem dúvida alguma que em termos de personagens, se vocês forem ver a obra, estão assegurados. Em termos de animação, não é nada para ir bem, é um 6. O gráfico é bonito. Temos ali alguns shots mais engraçaditos, mas lá está, não é nada demais. Ok, que pronto, como em outras obras neste vídeo, é um romance. Muito sinceramente, precisa de uma animação boa? Não. Precisa de um gráfico bom? Aí já é questionável, mas sim, eu acho que pelo menos o gráfico tem que estar bom. A animação é whatever. E as cores também estão bastante bonitas na obra. Por isso é um 6 sólido. Em termos de música, é um 6, porque a opening é fofinha, a ending ouve-se, e a música durante o anime, muito sinceramente, não me lembro assim de grande música ou da música ter impactado muito. Por isso é um sólido 6 por causa da opening e a ending não ser assim tão má. Overall, esta obra é um 7, apesar das notas, porque eu gostei bastante da obra, mas não acho que seja mais do que isto. Pelo menos por agora. Houve desenvolvimento entre os personagens, foi cómico, foi bonito também. Existem romances melhores, sem dúvida. Então eu acho que um 7 já é se calhar a dar um bocadinho de overvalue à obra, mas tendo em conta o meu gosto, sim, é definitivamente um 7. De seguida temos uma das surpresas da season, que foi Undead Girl Murder Farce, em que a história é um 7. A premissa é interessante. A história do personagem principal, a história da imortal que lhe roubaram o corpo, é fixe, e principalmente que os mistérios que estes detetives vão resolver também são bastante interessantes e bem pensados. Daí o 7. Houve momentos em que nos deixaram, pelo menos a mim, todo passado a cabeça. Não. E é por essa razão que eu não consigo dar mais que um 7. Em termos de personagens, e aqui é onde está o suminho do anime, os personagens estão muito bem pensados. Temos personagens para todos os gostos, todos os feitios. Para uma obra de 3 episódios, salvo erro, foram introduzidos bastantes personagens e muitos deles relevantes, pelo menos no mistério em que eles foram introduzidos. E sem dúvida alguma que os personagens, pelo menos por mim, agarram os viewers, porque lá está, os três personagens principais são bastante caricatos e acho que fazem um grupo bastante à toa, mas que resulta bastante bem. Quanto à animação, há um sólido 7. Os gráficos são bonitos, o ambiente é assim um bocadinho mais para o sinistro, mas não tanto. Notamos alguma... como é que eu vou dizer esta palavra? Não vou dizer, não me vou envergonhar, mas notamos que é um bocadinho mais sinistro do que um ambiente normal, num anime normal. Os gráficos estão bonitos, o character design em muitos deles está muito bom, e em termos de animação e coreografias está bastante fixe até. Mas já está, é um 7 porque dentro do estilo existe melhor. Quanto à música, eu aqui não posso dar menos com 8. Opening banger, sem dúvida alguma, uma das melhores do ano. E não estou a meter a opening num pedestal porque é realmente boa. Não vamos só considerar a música da opening, mas também a animação. Aqui estamos só a considerar a música, ok? Mas a considerar para o melhor opening do ano, há que considerar os dois, e sem dúvida que está lá, pelo menos em top 10 está.
E lá está, opening fenomenal, ending até é bacanita, a música durante o anime. Havia algumas cenas em que sim, ajuda muito para que a cena fique fixe e não podia dar menos que um 8. Overall, eu dei um 8. Apesar de ser uma das surpresas da season, não foi um 9 ou um 10. Foi bastante bom, mas não consegui dar mais que um 8. É fixe, os mistérios não são tão previsíveis quanto isso. A música está boa, a animação está bastante sólida, os personagens são fixe, a história também, mas não houve assim nenhum momento que fosse totalmente bom ou perfeito, então não pude dar mais que um 8, mas sem dúvida alguma que recomendo esta obra para quem ainda não viu. Façam favor a vocês mesmos e vão ver. Por último, neste vídeo temos Reborn as a Vending Machine. Não sabia que havia um anime comigo com uma vending machine, mas pronto, aí temos. Este, para quem não sabe, foi o anime preferido do Nelson e do irmão do Nelson na review que eles fizeram do anime Chaos, por isso eu acho que vocês iam lá ver. Estou a brincar, não, isso foi feito na minha stream, mas pronto, é o anime preferido deles na mesma nesta season, não se deixem enganar. Ok, conta a história. É um 4. Não é nada de especial. É um bonequinho qualquer que... e tal, eu gosto de vending machines. Melhor invenção do mundo. Então, o homem morreu esmagado por uma vending machine. E, basicamente, Isekai, outro mundo, bué da baril, renasceu como uma vending machine. A premissa é fixe, porque a cena da vending machine... ele vai ter assim algumas situações um bocadinho mais weird e bem pensadas, em que ele vai ter uma certa vending machine que o vai ajudar a ultrapassar isso, mas não é muito mais que isso. Em termos de história é a única coisa interessante, de resto não há mais nada. Em termos de personagens é um 5, é bastante average. Nenhum dos personagens nos faz querer ver isto. São personagens bastante normais. Não há nenhum que nos diga: ei, isto era capaz de ser o meu personagem preferido. Não têm disso aqui. Esqueçam. Quanto à animação, deu um 4. É capaz de ser das animações mais fracas da season, porque também, lá está, quem raia que vai gastar grande parte do budget numa animação sobre um Isekai de uma vending machine? Pois bem, ninguém, e acho que fazem muito bem. Eu nem sei como é que esta porcaria vai ter uma Season 2, mas, epá, respeito. Quanto à música, epá, não. Está lá, mas se não tivesse também não fazia falta nenhuma. Então, sim, não há nenhuma música espetacular. E portanto, eu acho que não há nenhum aspecto neste anime que faça alguém ver isto. Mas pronto, eu gosto de perder tempo. Eu vi, sou maluco, sou boneco, ainda mais, mas é o quê? Overall, deu um 5. É um anime bastante average. Tem aspectos bem negativos, tem alguns medianos, mas já está. Se eu recomendo verem isto, nem por isso. Tem tantas melhores obras que saíram este ano ou que saíram nesta season, com o mesmo número de episódios. Não faz sentido ver esta porcaria, a não ser que vocês sejam um fanático por Isekai. E aí os meus pêsames, vocês não revolvam bem da cabecinha, mas pronto, é isso. Quem for ver isto, ao menos fique contente que vai ter uma Season 2, se gostar muito desta. Bem, chegamos ao final do vídeo e, como sempre, temos o nosso shout-out. Desta vez é a uma das pessoas que me acompanhou desde o início, quase após eu ter começado a criar conteúdo, e epá, ele faz uns posts fixes de reviews de mangás e de reviews de cons a que ele foi,
e isto é nada mais, nada menos que o Rui P13. Portanto, o Rui, como eu disse, faz várias reviews de mangás que ele tem e leu. Também faz reviews de anime, sendo que até agora o Period é o único que ele tem. Faz reviews de cones, o que é que ele achou, e o pessoal que ele teve, ou por acaso esteve comigo. Boa onda, gostei do Rui. Faz reviews de mangás, como podem ver aqui. E é isso, ele também começou há relativamente pouco tempo, não tem assim tantos posts quanto isso. Por isso se não conheciam o Rui, ir vai dar uma força. Ele está a começar, mas já tem alguns posts fixes para se ler. E é isso, não vou alongar mais porque já vos dei uma missa, preciso de 1 hora e tal. E pá, não quero que fiquem fartos de mim, por isso é isso. Bye bye.